In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na segunda-feira da sétima semana depois de Pentecostes, celebrando esses vários mártires, entre os quais dois papas. Um, na verdade, confessou, né? Mas o primeiro mártir. Aliás, se vamos examinar o catálogo dos primeiros papas, todos mártires. Mas nós estamos admirados, sobretudo por nós mesmos, por nos deixarmos enganar tão facilmente. É que a gente queria ser enganado. A verdade é isso. Nós queríamos ser enganados. A gente ama tanto a Santa Igreja Católica. A gente tem uma consciência tão grande de que ela é a única igreja verdadeira, igreja fundada por Cristo, querida por Deus. Nós não podíamos jamais imaginar que, ao fim da sua longa peregrinação neste mundo, ela chegaria a um estado tal quanto nós vemos hoje. Mas, com certeza, nós devíamos ter desconfiado desde o início. Imaginem, queridos, que Bergoglio, esse antipapa, né, que era um falso profeta, imagina que esse Bergoglio não ia querer dar um jeito de ele escolher o seu sucessor. Imagina que não. E não tenho dúvida, fez sim reuniões com cardeais, assim que ele viu que ia morrer mesmo. Né? E ele viu que ia morrer mesmo. No hospital ele chegou praticamente a estar morto, diziam os médicos, né? Que o reviveram, o ressuscitaram. E quando viu então que estava tinha chegado ao fim, não tenho dúvida, ele reuniu cardeais e designou sucessor. E não só na reunião, senão que ainda usou do telefone, né? E mandou que chamasse, e insistiu, e instruiu, e obrigou. Tinha que ser prevosto. Aliás, numa dessas lives que fiz, quanto ainda no dia que ele morreu, e depois os dias subsequentes, até ao dia que se abria o conclave, avisava que a grande maioria dos cardeais que tinham ido ao conclave eram designados por eles. Né? Não eram verdadeiros cardeais. Né? Tinham sido escolhidos e designados como tal por um antipapa, que era um falso profeta. Né? E já estou a ponto de voltar a dizer que era o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, que agora se consolida de novo em pré-voz. Estamos esperando. E é só isso que nós queremos ver. Ainda direi adiante. Mas então, sim, o conclave foi composto, a grande maioria, por cardeais designados como tais, criados como tais por um antipapa. E por isso a sua criação é nula, é inválida. É nula, inclusive prevosta. Foi criado como cardeal por Bergoglio, e com isso a sua criação como cardeal é nula e inválida. Além disto, a lei Dominis Egregis Universi declarava que o colégio de cardeais devia ser composto de 120 cardeais. Nós tivemos mais de 130
Mais de 130. Algum canonista dizia que não, foi na presença, foi o próprio Bergoglio, foi na sua presença, pelo seu desejo, que se criaram mais de 120 cardeais. E eram eleitores na sua presença, todos estes. Sim, mas na presença não de um papa verdadeiro e legítimo, na presença de um antipapa, que não tem o poder. Com certeza, um verdadeiro papa é o legislador. O papa é o legislador. E ele pode... ele está acima da lei. Ele pode promulgar lei ad causum, mesmo que ele não mude a lei canônica geral. Ele pode, ad causum, mudar a lei. Vejam, é o que nós vimos fazer uma vez se conta que João Paulo II fez, que encontrou um padre como se leigo fosse na rua, e mandou chamá-lo e disse: padre, quero confessar-me. Aí o padre disse: não, eu não posso confessar, eu estou fora da lei canônica. Dizendo: não, mas eu sou o Papa, eu posso, ad caso, né, fazer com que tu faça com legitimidade a minha confissão. Então, o Papa pode, ele é o legislador. Mas não um antipapa. Um antipapa não pode legislar, ele é antipapa, não é o Papa verdadeiro. Por isso, seguia vigente a lei que limitava a 120 os cardeais eleitores. E entraram para o conclave 133. É mais uma ilegalidade. Mais uma ilegalidade. Então, sim, o fato de um antipapa, que é um falso profeta, que odeia a igreja, odeia o papado, estava em destruição, disse que, aliás, o cardeal, esse denunciante, chamamos-lo assim, disse que Bergoglio viu que que a igreja estava à beira de um cisma. Na verdade, como sempre tenho dito, o cisma já tinha acontecido em Amoris Laetitia. Já tinha acontecido o cisma. Então, capítulo 8, sobretudo a nota de rodapé 351, se não me engano, é esse o número. Então, sim, estava lá toda a heresia formal de Jorge Mário Bergoglio. Então, de fato, o cisma já tinha acontecido, mas ele tinha medo que esse cisma se tornasse público, se tornasse facilmente detectável, não só por doutores e canonistas, mas por todo o povo, né? Por todo o clero. Então, por isso ele quis escolher um papa que aparentasse a tradição, né? E escolheu o Prevost por isso, mas que ele seguisse as ideias plenamente. E Prevost está mostrando isso. Vejam esse discurso inicial de Prevost. Eu não deixei bem esclarecido o pensamento ontem, porque a gente não quer se alongar muito no sermão dominical. Mas ele foi no terceiro escrutínio ganhou 107 votos, uma maioria esmagadora. E depois daquilo ele fica um tempinho sozinho para dar o seu sim. Dado o sim, volta para a sala apartada, onde ele é revestido com as vestes papais. Tem que tirar toda a roupa, porque as próprias calças, deve colocar uma calça branca. Né? E uma camisa branca, para não aparecer que nem o pobre de Bento XVI, que apareceu com uma camisa preta. Coitadinho.
também na loja de São Pedro. Então tem que mudar toda a roupa, tem que botar a batina branca, depois entrar de novo na Capela Sistina, sentar-se, ter a cerimônia de todos os cardeais irem a ele, colocando suas mãos entre as suas, para fazer o juramento de lealdade e reconhecê-lo como Papa. E tudo isso leva tempo. Né? E será? Eu não tenho certeza da hora, mas uma hora e pouca depois, ele já estava lá na loja, com um discurso longo, discurso pronto, escrito, digitado e impresso nas mãos. Como fazer esse discurso? É porque ele já foi para o conclave sabendo. Já foi com o conclave com o discurso na manga. Já estava lá, já estava pronto. Já tinha feito, já tinha escrito. É isso. Essa que é a verdade. Então, queridos, sim, o que nos resta é esperar. Esperar que perfazendo a figura do falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, ele caia num daqueles erros tremendos. Claro, ele já fez erros tremendos. Primeiro, não denunciou Francisco. Isso é terrível, esse erro. Terrível. Né? Só por esse fato, né? De não ter denunciado, não ter anulado os atos de Francisco, não ter dito toda a verdade que tinha a dizer, pronto, já está aí, configurado. Outro erro gravíssimo que nós devemos adjudicar a ele é de estar aí confirmando e escolhendo para os romanos e para as dioceses cardeais e bispos que, afinal, não são fiéis, devem ser expurgados da igreja. Estamos, sim, esperando ainda aquela encíclica que disse que ele foi escrever nas 2 semaninhas que ele tirou de férias, umas férias meio fajutas, né? Porque atendeu o povo, esteve na paróquia, e foi visitar orfanatos e não sei o quê. Então, mas deve sair essa encíclica. Vamos ver o que ela contém. De qualquer forma, o que nós esperamos é isto, esses atos maiores que estão escritos como caracterizantes do falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, que é a apresentação do anticristo, que é a formação da religião única, que é o culto substituir a missa verdadeira por um culto satânico. Então, esses atos, um desses atos, não precisamos esperar por todos ao mesmo. Um desses atos já bastará para que nós, afinal, declaremos que realmente ele é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Mas estamos atentos. Queremos conservar, não queremos que ninguém tenha o poder de macular a fé católica, a nossa fé católica. A Santa Igreja, a Igreja remanescente, a verdadeira Igreja, não a contra-igreja dirigida por estes homens, mas a verdadeira Igreja de Cristo, essa deve estar aí, né, de lume aceso, com a sua fé incendida e vibrante ao retorno do Senhor. Jesus merece que nós guardemos a fé até ao seu retorno em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.